Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer aqui uma pequena contribuição em relação a um tema que o Olavo colocou no COF, em especial na aula 33, que é uma ótima aula 33. O Olavo aborda a filosofia na sua essência, ou seja, o que é filosofia, como se faz filosofia, o que não é filosofia. Ele deixa claro que filosofia não é análise de texto e a finalidade da filosofia, segundo ele, é tripartídica, ou seja, é descobrir alguma coisa, é saber alguma coisa, é compreender alguma coisa que há. E o que há é o quadrante. Então, a finalidade da filosofia é descobrir alguma coisa no quadrante. A finalidade da filosofia é descobrir, captar, saber, compreender alguma coisa no quadrante. A finalidade da filosofia é essa: descobrir, saber e compreender alguma coisa dentro da ultimacidade quadrantizante, ou seja, os 4 princípios axiomáticos últimos. Então, na própria perspectiva carvaliana, a gente encontra aí uma conformidade entre Olavo, Mário e o filosofal da filosofia quadrante. Até porque o Olavo ele vai usar aqui os termos, né? Alguma coisa. A finalidade é descobrir alguma coisa. E qual é a primeira tese da filosofia concreta? Alguma coisa há. Então, de fato, essa é a finalidade da filosofia. Mas a gente pode reduzir isso a apenas uma perspectiva fenomenológica, né? A consciência intencional e a realidade. Deixando de lado os dois últimos princípios também, que é o primeiro e o quarto. O primeiro princípio, como sabemos, é o absoluto. O segundo princípio é o outro. O outro que dualiza-se dentro de uma binaridade tu-tus. Tu dualítico, dualítico de dualidade e tus multiplicam. Tus multiplicam de muitos. Então esse é um princípio também importante nessa finalidade filosófica. Se alguma coisa há, o ar dentro né, do quadrante. Então, partindo desse ponto olaviano, a finalidade da filosofia tem essa tarefa, né, de descobrir alguma coisa, de saber alguma coisa, de compreender alguma coisa. O Olavo, a partir da obra aristotélica, nos coloca um problema bem interessante. É a partir desse problema que a gente vai tentar aqui dar uma resposta. Claro, eu não vou esgotar, mas dar uma resposta a partir da perspectiva da filosofia concreta ou da Mathesis Megistli, que no fundo quer dizer a mesma coisa. A filosofia concreta, a primeira fase, e a Mathesis Megistli, elas se completam. Então, o Olavo de Carvalho, na aula 33, comentando sobre filosofia, a finalidade da filosofia, etc., ele vai tecer alguns comentários sobre a obra de Platão e Aristóteles. E na obra de Aristóteles, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a obra mais organizada, ou uma das mais organizadas que se tem, é a obra de Aristóteles. Mesmo assim, a obra de Aristóteles termina com um ponto de interrogação, que ele vai chamar de enigma, que é justamente a ideia da individualidade existencial e da existência genérica. Veja o que ele disse, ó. A filosofia mais clara e mais organizada que a de Aristóteles termina com um enigma, um baita ponto de interrogação. Quando ele diz que os entes só existem como individualidades, que não há existência genérica. Por exemplo, uma espécie só existe nos indivíduos que fisicamente a manifestam. Você não vai ver a espécie gato ou a espécie lagartixa andando por aí. Então isso é fato. Aqui é a teoria do acatamento, na sua essência. Mas como se resolve essa questão? Observe que há um tônus aqui, ou seja, uma tensão.
uma tensão entre o genérico e o individual, ou a individualidade e o genérico. E os entes, enquanto sistência, existe, ou seja, do latim existência é o mesmo que aquilo que assume forma. Isso é Mário Ferreira dos Santos, sua teoria cronotópica da prefixação no prefixado. Ou seja, assistência que é esteme, ou seja, que assume enquanto ex, forma fora, é individual. É individual. E de fato, os entes, enquanto dimensão acatamentativa, elas só existem como individualidades. Mas observe que, ao observar, sendo tautológico aqui, né? Redundante. Ao observar a existência genérica como espécie de algo, na minha humilde opinião, isso não anula a individualidade entificada ou a individualidade dos ônticos. A individualidade da coisa aí enquanto existência. Por quê? Porque temos a decadialética ferreriana. Na decadialética ferreriana, nós vamos encontrar o primeiro vetor antinômico dialético, ou decadialético, que é sujeito-objeto. E na parte do eu, se há o eu, há o não eu, né? Dirá o Mário Ferreira dos Santos, em Filosofia e Cosmovisão. Mas se há o eu do sujeito que olha para o objeto, esse eu conhece e desconhece. Esse eu que conhece e desconhece usa dois princípios elementares, que é a razão e a intuição. A razão, ela tende de modo racional ao quantum, ou seja, a quantidade racional. Aí nós podemos lembrar da monadologia leibniziana, onde ele trabalhava a ideia de substância simples, sem partes, né? É nesse sentido. Quando Aristóteles coloca aqui que só existe os entes enquanto existência individual, ou seja, suas individualidades, é no sentido leibniziano da mônada enquanto substância ou coisa simples, ou substância simples, né? Sem partes. Isso não tira o genérico enquanto espécie multiforme desses indivíduos. Então, quando eu observo os entes enquanto sujeito que vai ao objeto, que conhece desconhecendo, e desconhece conhecendo o objeto, quando esse indivíduo que vai ao objeto e ver os entes enquanto individualidade, ele está usando aquilo que o Ferreira dos Santos vai chamar de razão. A razão, ele é extensiva. A razão, por tender ao extenso, é quantitativa. Então, a razão, gente, segundo Ferreira dos Santos, enquanto extensidade, tende, enquanto ao homogêneo. Então, o que o Aristóteles está dizendo não está incorreto. De fato, os entes só existem como individualidades, mas na razão que se estende quanto quantidade, colocando-se sobre a qualidade da intuição. A gente vai ver isso, a qualidade da intuição, que é intensiva, né? Então, quando eu olho para um objeto aí, na realidade, quanto ente individual, existente, eu percebo, enquanto mônada simples ou substância simples, sem partes, eu percebo a sua individualidade. Eu estou usando a razão e de modo extensivo, de modo predisponente, percebo a coisa na sua onticidade acatamentativa. É por isso que Mário Ferreira dos Santos vai dizer que isso está reverberado na filosofia concreta, na teoria do acatamento. Ele vai dizer que primeiro vem o ato formativo, prota, e depois a substância enquanto potência materiável. É o determinante e o determinável, não é isso? Então, o ato formativo é o ato formativo que determina a potência materiável, ou seja, a potência materiável é determinada
determinante. E o que é o determinante? O determinante é o ato materiável ou ato potenciável? Não. Determinante é o ato formativo. O determinante é o ato formativo, não ato materiável. Na lógica ferriana não trabalhamos no ato materiável, trabalhamos no ato formativo. Claro, enquanto sínodo não tem como separar. Então, na existência e fora existente, não tem como separar o ativo do passivo. É tanto que o ativo torna-se passivo, ou possui um pouco de passividade. E o passivo torna-se ativo, possui um pouco de atividade. Então, esse problema aqui é resolvido na decadialética. Aí vamos agora para o lado da existência genérica. Como o Olavo colocou aqui, né? Uma espécie só existe nos indivíduos fisicamente e se manifesta. Aí ele vai dizer, você não vai ver a espécie gato. Claro, no patente não, mas no latente sim. Agora eu vou usar a teoria do Olavo. Então o Olavo de Carvalho vai dizer que em todo patente existe um círculo de latência. Esse círculo de latência é temporal cósmico. Aqui vem a teoria do Doiver sobre o tempo cósmico. Depois dê uma estudada sobre isso. O tempo cósmico, ele é cósmico, ele atravessa todas as modalidades ontológicas da realidade. Se ele atravessa todas as modalidades ontológicas da realidade, consequentemente atravessa o ente ôntico enquanto existente aí, que vamos dizer, abstraído, racionalizado, pela razão homogênea, extensiva, predisponente. Então, a intuição vai perceber, enquanto latência naquele patente, que ao observar o gato enquanto individualidade, vai perceber o heterogêneo daquele gato. Então, eu não há uma necessidade de negar a espécie gato enquanto genérico em detrimento do indivíduo. Gato aqui e agora. Por exemplo, eu tenho um gato chamado... Vou usar um exemplo, eu não tenho um gato, né? Só um exemplo. Eu tenho um gato chamado Garfield. Garfield é, enquanto ente, individual aqui. Quando eu olho para Garfield enquanto patente, eu percebo o quê? Eu percebo que ele é, enquanto ente, ele é um existente aí no mundo. Enquanto individualidade, ele possui uma forma fora acatamentativa. E ao patentear, enquanto aqui e agora, ou seja, o ser aí sendo, Dasein Society, ao patentear o gato aqui e agora, eu percebo a sua individualidade, mas isso não retira a minha percepção intuicional do gato ao perceber de modo heterogêneo o lado genérico enquanto espécie gato. Então, de modo latente, eu vou trabalhar o gato e perceber que o gato não é só gato enquanto indivíduo ente ou enquanto existente em sua individualidade aí, mas ele possui uma existência genérica porque ele faz parte de uma espécie. Eu só posso abstrair isso usando o círculo de latência naquele patente chamado gato e de modo abstrativo, na intuição, né? Ao observar o gato enquanto gato que possui uma espécie de modo heterogêneo, genérico, ao observar o gato enquanto espécie, eu uso a minha intuição. Então veja, quando o Olavo diz que esse é um enigma, de fato é um enigma enquanto tônus, enquanto tensão. Então existe uma tensão entre individualidade, ou seja, a razão predisponente que observa o homogêneo aí, e enquanto genérico círculo de latência que está no entorno do patente individual, eu uso a intuição. E a intuição tende ao quê, gente? Na perspectiva ferreiriana, tende ao heterogêneo. Tende de modo intensivo ao heterogêneo. Então,
Quando eu trabalho na lógica do conhecimento por presença, eu não posso excluir a razão e nem a intuição. Pelo contrário, é uma antinomia, é uma tensão. Existe uma crise, uma tensão entre a razão e a intuição ao patentear e latentear a coisa. Então, enquanto patente aí, eu percebo o ente do gato em sua individualidade homogênea racional. Porém, isso não exclui, ao usar a minha intuição heterogênea, intuicional, não exclui eu perceber, enquanto latente, a espécie gato. E com isso usar o heterogêneo. Então, há um tônus, há uma tensão, há uma teoria geral das tensões que permeia o ser e o conhecer, que o Olavo tanto trabalhou. Então, essa problemática é uma problemática que se resolve na filosofia de Ferreira. Por quê? Porque Mário Ferreira dos Santos ele vai fazer uso tanto da filosofia dança-scottiana quanto da filosofia tomista, São Tomás de Aquino. Ele pega as positividades e tenta dar um arcabouço filosófico concreto, e ele assim o faz. Por isso que o Mário é um gênio, por isso que o Mário é o maior filósofo. Nós já podemos dizer, é o maior filósofo da modernidade. Mário resolveu problemas complexos. Então, quando eu tomei essa aula aqui do Olavo, aula 33, e ele colocou esse problema aqui, eu lembrei do Mário Ferreira. Então, peraí, essa antinomia entre ente individual e ente genérico, ou seja, observar os entes enquanto existência individual e observar a existência genérica também desse ente, de imediato parece que é um problema, mas aceitemos como filósofos concretos, pelo menos eu como ferreiriano, aceitemos a crise. Só assim o homem se levanta. Aceitemos a antinomia. Então, é possível aceitar esse enigma aqui que o Olavo coloca, que é um enigma colocado pelo Aristóteles, né? É possível resolver esse problema na década dialética, quando a gente percebe a razão e a intuição. A razão tendendo ao homogêneo da individualidade, quantidade. A intuição tendendo ao heterogêneo da existência genérica enquanto espécie desse indivíduo. Então existe o ente enquanto indivíduo, gato, o gato Garfield. Existe a existência genérica como a espécie que Garfield faz parte, ou seja, o heterogêneo. É o dançar entre o homogêneo e o heterogêneo. Claro, ora o homogêneo se sobrepõe sobre o heterogêneo, ora o heterogêneo se sobrepõe sobre o homogêneo. Aí vem aquilo que o Mário vai chamar, né? Os fatores emergentes e predisponentes. Então, esse é um ponto importante. É um ponto importante. Então veja que o Olavo disse, ó. Eu vou ler aqui do começo para a gente não perder o fio da meada. A filosofia mais clara e mais organizada, que é a de Aristóteles, termina com um enigma, um baita ponto de interrogação, quando ele diz que os entes só existem como individualidades, que não há existência genérica, por exemplo, uma espécie só existe nos indivíduos que fisicamente a manifestam. Isso é verdade, mas isso não negligencia, não nega, vamos dizer assim, né, a existência genérica. Então, veja o que o Olavo diz, ó, você não vai ver a espécie gato. Vou sim, usando enquanto dimensão intuicional, intuição aqui na perspectiva ferreiriana, não olaviana, vou perceber a espécie gato naquele patente individual fisicamente manifestado aí, ao usar a intuição que tende ao heterogêneo. Eu só posso perceber a espécie gato, que aquele Garfield individual, gatual faz parte, vamos dizer assim, né? Porque eu estou usando
essa antinomia. Eu não fico preso apenas a ausentes enquanto existência individual patente aí. Não. Eu uso a minha intuição e percebo que há uma espécie gato, que aquele gato individual faz parte. Isso se casa muito bem com a teoria do círculo de latência. Então existe o patente manifestado fisicamente aí, ou seja, indivíduos que fisicamente se manifestam, é o patente, e nesse patente existe o latente. Então, eu racionalizo, uso a minha razão enquanto sujeito no objeto e patenteio o que está manifestado aí fisicamente, e também uso a minha intuição heterogênea para perceber de modo heterogêneo, né, a espécie do gato. Aí veja o que o Olavo vai dizer: você não vai ver espécie gato, vai sim, como já falei, né? Ou a espécie lagartixa andando por aí, vai ver um gato ou uma lagartixa. Claro, eu não vou ver a espécie gato, enquanto razão homogênea ao patentear de modo acatamentativo a coisa aí. Que coisa é? O gato Garfield. Mas ao usar a minha intuição heterogênea qualificativa, eu percebo a espécie que aquele gato individual faz parte, latentemente. Tá entendendo? Então aqui é possível resolver esse abacaxi, como o Olavo colocou, usando a própria filosofia do Olavo de Carvalho e, na minha opinião, a filosofia do Mário. Mas é a filosofia do Mário que resolve o problema. Só que esses pontos que o Olavo colocou, ser e conhecer, conhecimento por presença e círculo de latência no patente, resolve esse problema aristotélico. E como eu tinha dito, o que o Mário fez? O Mário pegou as positividades da filosofia dança-scottiana, da filosofia tomista, e construiu o seu filosofar. E ele tem essa perspectiva e ele resolve esses problemas. Então, a Deca dialética é fenomenal. A Deca dialética é extraordinária. Por isso que Mário é o maior filósofo da modernidade. Eu falo com orgulho que eu sou um discípulo do Mário Ferreira dos Santos. Com orgulho. Então é isso, gente.